Oi, galera, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver as definições básicas dos espelhos esféricos. Depois, nós vamos aprender a trabalhar com os raios notáveis. E depois a gente vai aprender a obter as imagens de maneira geométrica e de maneira analítica. Vamos lá? Os espelhos esféricos, pessoal, eles são espelhos obtidos a partir de uma superfície esférica, né? E a gente recorta uma calota dessa superfície esférica. Tá? Quando a gente usa a parte interna do espelho como superfície refletora, dessa calota como superfície refletora, a gente chama isso de espelho côncavo. Caso a gente use a superfície externa como superfície refletora, nós chamamos esse espelho de espelho convexo. Eles possuem características diferentes na obtenção de imagens. Superfície interna, espelho côncavo; superfície externa, espelho convexo. Muita gente confunde côncavo e convexo. Então, basta você lembrar de concha, a concha que você usa para pegar o feijão, por exemplo. Você usa a parte de dentro, então isso é côncavo. A parte de fora dessa concha seria a superfície, quando você olha para ela, a parte de fora seria a superfície convexa do espelho. As características são completamente diferentes. Por exemplo, o espelho côncavo, a superfície interna de reflexão, é a única que pode aumentar a imagem. Não quer dizer que sempre aumente, mas a parte de dentro dessa calota esférica é a única que pode aumentar a imagem. É a única também que pode inverter a imagem, ou seja, a superfície interna de reflexão dessa calota é a única que tem a possibilidade de colocar uma imagem de cabeça para baixo. Não quer dizer que ela sempre faça isso. A gente vai ver que essa superfície interna de reflexão, ela possui 5 tipos de imagens possíveis, dependendo da sua distância ao espelho, certo? Então, é a única que pode aumentar, é a única que pode inverter. Bom, e o espelho convexo, ele sempre produz o mesmo tipo de imagem. Ele vai sempre diminuir e sempre aproximar. Ou seja, o espelho convexo ele sempre diminui a imagem e sempre aproxima. Ele não tem a possibilidade de fazer outra coisa senão diminuir o que ele reflete e aproximar o que ele reflete. Então, toda vez que você olha, por exemplo, na parte de fora de uma colher, a sua imagem vai ser menor do que você, do que o seu rosto, por exemplo, e vai estar mais próxima do espelho do que você. Então, pessoal, nós temos 2 tipos de espelho, quando a gente fala em espelho esférico. Espelho côncavo, que tem a possibilidade de aumentar e inverter. Então, se você estiver vendo uma imagem invertida, com certeza o espelho é côncavo. Se você estiver vendo uma imagem ampliada, com certeza ele é côncavo. E o espelho convexo, que sempre diminui e aproxima. Ele nunca vai inverter, ele nunca vai aumentar. Tá bom? E agora a gente vai ver como representar isso de maneira esquemática, para ficar mais fácil da gente trabalhar, porque a gente não vai ficar desenhando em 3D, né? Então, galera, isso aqui é a representação gráfica de um espelho côncavo. Como que eu sei? Os risquinhos estão indicando que eu não vou usar a superfície de fora, que eu vou usar a superfície de dentro como superfície refletora, ou seja, esse espelho é côncavo. Esse espelho possui 3 pontos que a gente tem que saber e são denotados por essas letras aqui. O F é o foco do espelho. O C é o centro de curvatura do espelho. O que é esse centro de curvatura? É o centro da esfera imaginária que gerou esse espelho. Então, se eu pudesse representar aqui uma esfera, né, que faz parte dessa superfície refletora, o C seria o centro de curvatura daquela esfera. Ou seja, do vértice, desse V, que chama vértice, até o centro de curvatura, a gente tem o raio daquela esfera que gerou o espelho. Por isso que o centro de curvatura, às vezes, pode ser chamado de raio de curvatura. O foco, que é um ponto, é um lugar geométrico muito especial, ele sempre vai valer metade do centro de curvatura. Então, se o raio de curvatura ou centro de curvatura vale 20 centímetros, o foco vale 10. E assim por diante.
nós vamos precisar desses 3 pontos para representar as imagens, para fazer cálculos, para desenhar no espelho, para fazer um tanto de coisa. Ou seja, no espelho côncavo, eu vou colocar o objeto sempre de fora do espelho, obviamente, né? Eu coloco o objeto e vou obter uma imagem em uma região aqui qualquer. Beleza? A Isa está perguntando assim, Túlio, não entendi muito bem o centro de curvatura. Nessa imagem aqui, fica mais fácil de entender o que é o centro de curvatura. Essa esfera aqui, que é a esfera da onde a gente retirou a calota, ela possui um centro de curvatura. Desse centro até qualquer ponto da superfície da esfera, eu sempre vou ter um raio dessa esfera, certo? E esse centro de curvatura, esse centro da esfera, é o que a gente chamou de C naquela outra imagem passada. Entendeu? Então, é o centro daquela esfera que gerou essa calota que nós vamos utilizar como superfície refletora. O Lucas está perguntando assim, o foco é o D sobre 4? Se o D for o diâmetro, sim, porque o centro de curvatura vale o raio, ou seja, ele é metade do diâmetro. Se o foco é metade do centro de curvatura, ele é metade da metade do diâmetro, beleza? Agora a gente vai ver um pouquinho das características básicas do espelho convexo. No espelho convexo, galera, a gente tem uma inversão dos risquinhos que a gente tinha no espelho côncavo. Por quê? No espelho convexo, nós vamos utilizar a parte de fora como superfície refletora, ou seja, o objeto vai ser posicionado na parte de fora do espelho. E eu vou utilizar essa parte como superfície refletora. Por isso que os risquinhos ficam voltados para dentro. Ele também possui um vértice, ele também possui um foco e também possui um centro de curvatura. Porém, o foco e o centro de curvatura estão dentro do espelho. É por isso que, para eu caracterizar, medir as coisas no espelho convexo, eu vou usar um sinal de menos. Tá? Então, o foco no espelho convexo ele é sempre representado como um sinal de menos. Enquanto no espelho côncavo, a gente vai falar, por exemplo, 20 centímetros de distância focal. Isso aqui simboliza um espelho côncavo. Se o foco for dado com menos 20 centímetros, eu tenho a certeza que esse espelho é convexo. Qualquer distância positiva representa um espelho côncavo. Qualquer distância negativa representa um espelho convexo. Então, essas são as características do espelho convexo. A gente viu as características do espelho côncavo antes. Então, vamos relembrar as características básicas dos espelhos. O espelho côncavo é o único que pode aumentar ou inverter uma imagem. O espelho convexo ele sempre vai diminuir essa imagem e nunca vai inverter. Então, no espelho côncavo, ele tem a possibilidade de produzir imagens reais, virtuais, maiores, menores, do mesmo tamanho e tal. O espelho convexo, ele sempre vai diminuir a imagem e aproximar. Então, sempre vai haver a formação de uma imagem virtual no espelho convexo. A Laura está perguntando, Abud, qual é a dica para que você lembre do que é côncavo e o que é convexo? Pega a sua mão. Quando você olha a parte de dentro da sua mão, é côncava. Se você olha a parte de fora da sua mão, convexa. Lembra de uma concha na hora de pegar o feijão ou comer com a colher. A parte de dentro da colher que você usa para comer é a parte côncava. E a parte de fora é a parte convexa. Então você faz côncavo, convexo. Aí você lembra, tá? Qual que você não vai confundir mais o côncavo e o convexo. Beleza? Isso aqui, galera, é um mapa mental que a gente vai começar a analisar ele. Durante essas aulas sobre espelhos esféricos, a gente vai entender isso tudo que está aqui. Tá? Mas, por enquanto, nessa primeira parte, na introdução, o que a gente aprendeu? Que a imagem nos espelhos côncavos, ela pode ser, né, real, ou seja, invertida, ela pode ficar de cabeça para baixo, ela pode ser virtual, que não é invertida. Então, o espelho côncavo é o único que tem a possibilidade de inverter a imagem. Ele pode produzir imagens maiores, do mesmo tamanho ou menores que o objeto. Tá? E pode até nem produzir imagem. Nós vamos entender isso aqui na segunda parte dessa aula de hoje.
O espelho convexo não tem opção nenhuma a não ser produzir uma imagem virtual menor do que o objeto, certo? Então, o único que pode aumentar é o espelho côncavo. O espelho convexo sempre vai diminuir e aproximar essa imagem, ok? Então, agora a gente vai para a segunda parte dessa aula, que é a parte onde a gente vai aprender a desenhar nos espelhos.